Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de arte. Eu sou Anaelson Mesquita, professor da Rede Estadual de Ensino. E na aula de hoje, meus amigos, nós vamos falar um pouquinho, sobre algumas etnias brasileiras, mais precisamente as artes, indígenas aí desse povo originário brasileiro que a gente conhece, que está sempre aí lutando pela sua sobrevivência artística, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre as artes indígenas, do povo indígena brasileiro, beleza, meus amigos? Pegue aí seu caderno e caneta, faça algumas notações que são importantes, E aí pergunte ao seu professor, tire dúvidas. Tenho certeza que ele vai lhe auxiliar neste momento muito importante da sua vida, tá bom? Então vamos lá, olha só, gente. A arte indígena, ela está presente na essência do povo brasileiro. Por que na essência do povo brasileiro? Porque o povo indígena é o povo originário brasileiro, né? A gente sabe que o povo brasileiro ele é formado por europeus, africanos e o povo originário indígena, né? E além disso, a gente sabe que cada parte aí do Brasil, ele tem aí o seu povo, originário indígena, as suas matrizes aí originárias, Cada um tem algumas manifestações diferentes. Esse país que é tão grande, que é continental, recebe aí povos originários de várias regiões. E em cada uma delas a gente tem umas manifestações artísticas diferenciadas, tranquilo? Sendo um dos pilares, para a cultura do país. Cultura que é resultado aí da mistura de vários grupos, dentre eles os povos indígenas, Os primeiros habitantes aí do território nacional. Atualmente existem cerca de 300 etnias indígenas no Brasil, tá, gente? Então são 300, grupos aí étnicos brasileiros aí, para você que achava que são poucos, Cada uma com comportamentos e costumes aí diferentes, variados, às vezes parecidos, Entretanto, existem várias características comuns encontradas em diversas tribos, gente? Então aí a gente pode observar que existem algumas diferenças, mas também algumas particularidades dentre elas, tá bom? Dentre essas etnias aí. Desta forma, a cerâmica, as máscaras, a pintura corporal, cestarias, e plumagem resultam em uma arte tradicional compartilhada, Ou seja, ela engloba esses grupos aí, ó, a cerâmica, as máscaras, a pintura corporal, a cestaria e a plumagem, elas englobam aí a arte indígena, tá bom? Então a arte indígena, ela resulta aí nessas formas de arte, tá? Que são 6, Tá bom? Aliás, 5, desculpa. Vale lembrar que a utilização de partes de animais, como no artesanato aí, é exclusiva dos povos das florestas, mas sua comercialização é proibida, tá? Então, só falando que esses povos indígenas, eles utilizam aí, essas partes de animais, como dentes, como as próprias plumas aí, para ornamentação de algumas utensílios que eles utilizam aí, Mas essas partes, elas são utilizadas por animais que eles caçam e matam aí e consomem também, Não é algo feito apenas por diversão, Então, a comercialização aí é proibida, tá? Além disso, é preocupante constatar que as expressões artísticas dos povos indígenas vêm sendo destruídas rapidamente, assim como a sua própria população, Então, é aquilo que a gente falou. Os povos indígenas aí estão sempre lutando pela sua sobrevivência, Tanto populacional quanto artística, Também aí das suas tradições que fazem parte da cultura aí do Brasil, certo? Bom, e a primeira que a gente vai falar aqui, ó, é sobre a cerâmica indígena, Você está observando aí na imagem, a gente pode observar um vaso bem
bacana, né? Peça de cerâmica da etnia Assurínia aí do Xingu, né? Então essa peça, gente, ela é feita de barro, tá? Ela é uma peça de barro, certo? E aí, né, eles utilizam várias técnicas, tá? Para pintura desse artefato aí, né? Tanto para fazer aí essa arte, né? Que fica uma arte bem interessante aí, de cerâmica, né? Após todo o trabalho que eles têm aí em realizar, né? Você vê que parece realmente que passaram ali um verniz, mas não necessariamente foi um verniz aí, né? Tá bom? Então essa é uma das peças de cerâmica aí do povo do Xingu Assurínia. A cerâmica é um exemplo de arte que não está presente em todas as tribos, tá? Sendo ausente entre os povos chavantes, né, por exemplo. Importante destacar que os índios não utilizam a roda do oleiro, tá? E ainda assim consegue desenvolver impressionantes peças. O que é a roda do oleiro, né? É aquele utensílio onde você coloca o barro em cima e aí embaixo você tem, né, um componente onde você pode rodar com o pé, tá? E aí, através do movimento, você vai moldando, né, aquele barro onde ele vai dando forma ali para fazer um vaso, né? Então os índios eles não utilizam esse mecanismo, é tudo feito ali de forma empírica mesmo, né? De forma ali que ele vai dando molde de acordo com o que ele vai achando que tá certo ali, tranquilo? Então não tem esse mecanismo aí de oleiro, né? Não sei se você já chegou a assistir aquele filme Ghost do Outro Lado da Vida, onde aparece aí uma cena, né, deles fazendo aí aqueles utensílios. Mas, enfim, é esse o mecanismo, tá bom? A cerâmica é produzida principalmente pelas mulheres, né, que criam recipientes bem como esculturas, né, também, não deixa de ser. Para torná-las mais bonitas, costumam usar a pintura, como a gente viu, né, com padrões gráficos próprios, tá certo? Então, veja, ó. Veja, né? Essa pintura, tá? É os padrões gráficos deles que eles utilizam, tá? Nas pinturas aí das cerâmicas. Tranquilo? A cerâmica do povo marajoara, né? Do povo lá da Ilha do Marajó, cujo nome advém do local, né? A Ilha do Marajó, é conhecida no exterior e foi a primeira arte de cerâmica brasileira, olha aí, tá? Então, esse tipo de arte lá da Ilha do Marajó foi aí a primeira arte de cerâmica, tá? Aqui apareceu aí no Brasil. Tranquilo? Vamos seguindo. Aí nós temos as máscaras, tá? As máscaras indígenas apresentam um simbolismo sobrenatural, né? Algo que não é deste mundo, um simbolismo aí da sua cultura religiosa também, né? Elas são feitas de cascas de árvores, tá? Ou outros materiais aí como as palhas e cabaças, né, que encontram aí dentro da floresta, podem ser enfeitadas com plumagens, né, de animais de vários tipos, né? Normalmente são utilizadas em ritos cerimoniais essas máscaras, né? Um exemplo é a tribo dos Carajá, que usa máscaras na dança do Aruanã. O Aruanã é um peixe, tá, gente? Para representar heróis que conservam a ordem mundial. Olha só que interessante, né? Então, para eles existe aí uma força sobrenatural que tende a dar ordem aí no mundo, né? Diz a lenda que as máscaras indígenas geralmente representam entidades que conflitavam com os índios no passado. Deste modo, as festas e danças são feitas para alegrar e acalmar essas entidades. Olha aí. Que interessante, né? Então eles utilizam aí a música e a dança para tentar acalmar aí as entidades, para que elas fiquem tranquilas e não venham a conflitar com o mundo material, né? Na lenda aí do povo aí do Carajá. Então aqui nós temos um exemplo de máscara para vocês,
Olha só que bacana, tá vendo? Essa máscara, ela faz parte do acervo do Museu de Arte Indígena, tá, gente? Inaugurada em 2016 em São Paulo, tá? Um exemplo aí. Não é só assim que é feita, tá, gente? Tem vários tipos. Vocês podem também pesquisar na internet, tá? Bom, aí nós temos a pintura corporal. Como a gente sabe, né? A pintura corporal é feita em várias partes do corpo, utilizando também vários tipos, né, de componentes. Eles utilizam aí esses componentes aí tirados da própria natureza e criam cores com esses componentes aí, né, gente? As plantas, elas variam, né? Tem plantas aí como o genipapo, né? Genipapo, tá? E várias outras, urucum, que a gente conhece como urucum, né? Também são utilizadas para fazer esse tipo, né, de pintura, tá? E aí, olha só como que acontece. E não tem só preta, né? Elas têm de várias outras cores. Elas ficam pretas, tem o vermelho do urucum, né? Enfim, tem o verde, enfim. Eles fazem vários tipos de pinturas. E as pinturas, elas vão ser feitas de acordo com as figuras daquele povo, né? Às vezes, como você pode ver na imagem, existem aí povos que utilizam bastante aí o mosaico, né? Então vão fazendo aí, né, mosaicos, gráficos, entre outros, beleza? Cestanias, né, os cestos aí que são feitos aí pelos povos indígenas, né? Cestos, aí tem alguns tipos de cestos, tá, gente? São cestos aí que são coadores, né, que eles usam para coar líquidos, para peneirar, né, tamices, tá? Para peneirar farinha. Aí cestos como recipiente para guardar diferentes materiais. E cestos cargueiro, que é para transportar coisas, né? Geralmente eles colocam aí atrás deles, né? São os tipos de cestos, olha aí. Olha que coisa linda esse cesto agora. Eu gostei demais desse cesto, olha. Né? E esse é um exemplo, tá? Esse aí é um cesto mais para recipiente mesmo, para guardar diferentes materiais. Os cestos para peneirar, para coar e para transportar, vocês podem pesquisar também aí, tá, gente? Eles são um pouco diferentes, tá bom? Aí nós temos as plumas, né? Que são feitas aí com vários tipos de animais, né? Que eles utilizam aí e fazem aí os seus vários tipos de plumagem, tá? Olha só a imagem, como fica bem interessante. E não é só desta forma, existem outros tipos também que eles utilizam, tá? Aqui a gente pode observar que eles utilizaram dois tipos, né, 3 tipos de plumas, né? Existem cocares aí que eles utilizam mais, né, plumas aí para ornamentar ainda mais o resultado. Beleza? Bom, e para finalizar a aula de hoje, né, vamos responder uma atividade. Quais as artes indígenas que a gente abordou, né, que nós abordamos aí na aula de hoje? Foi a arte plástica e teatro indígena? Foi a cerâmica, as plumárias e cestanias apenas? Letra C, foi a cerâmica, os cestos, as pinturas, as plumárias e as máscaras indígenas? Ou nenhuma das alternativas abaixo? Olha, acima, aliás, né? Parabéns para você que marcou a letra C, né? A gente falou sobre cestos, cerâmica, pintura, plumas e máscara. Beleza? Bom, por hoje é só. Não esqueça de acessar a nossa plataforma Eduque e até a próxima aula. Até mais.